É, Vocês, nós, eu e vocês, estamos numa situação dificílima. Dificílima, dificílima, dificílima. A turma de vocês, né, foi muito prejudicada pela ausência de professor designado. Eu, em geral, não perco tempo procurando culpados na minha vida e tento sempre buscar soluções. Tá? E o departamento me pediu o auxílio de fazer a coordenação dessa matéria. Eu não serei o único professor da matéria, mas eu vou coordenar a matéria. E só para que vocês tenham noção das dificuldades que todos nós temos, até hoje, por exemplo, a matéria, a turma de vocês não está vinculado no SIAC para mim. Significa que eu não posso lançar nota, eu não posso pegar a relação de alunos, eu não tenho o e-mail de vocês. Para eu conseguir o e-mail de vocês... Oi? Pode falar, Roberta. Estava travando, professor. Eu não sei se só para mim, mas é porque eu fiquei vendo todo mundo falando, mas não sei, eu tinha parado aqui. Vocês estão me ouvindo? Os demais estão me ouvindo? Está travando aqui também. Também não consigo ligar a câmera hoje. Agora sim. Tá melhor. Melhorou, pessoal? Pronto. Então, vamos lá. Quem não conseguiu ligar a câmera hoje, peço que ligue na próxima. Se programa. Mas voltando ao assunto aqui com vocês. Então, ou seja, teoricamente, eu não era nem para estar dando essa aula hoje para vocês, porque eu não saberia nem quem são vocês ainda. Eu tive que ligar para o chefe de departamento, para a Sena tirar uma relação de vocês para me passar, para a gente começar a tentar fazer alguma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente tem um problema seríssimo, porque a gente já está no final do semestre. As aulas online, na forma que estão sendo feitas, elas já são uma imensa dificuldade, porque nós estamos acostumados a ter um ensino mais conteudista, onde a gente está acostumado a ter por semana 4 horas de encontro de aula, né, para que a gente possa discutir, debater, discutir o conhecimento. E agora a gente tem isso reduzido no semestre, isso para quem começou o semestre em março, a 25% do tempo em sala de aula. Então e só isso já foi uma grande dificuldade para todos nós, para vocês alunos e para nós professores. Porque nós não fomos formados para um curso EAD. Nem vocês fizeram vestibular para curso EAD, nem nós, professores, fomos capacitados para um curso EAD. A gente teve que aprender a trocar uma roda com o carro rodando. Então, já tem deficiências sérias esse curso se a gente tivesse começado em março. Agora temos mais deficiências ainda. Nós só temos, pessoal, 7 aulas, incluindo a última data da aula. Até o dia 8 de junho, que é a última data de junho. Então, o que é que eu quero dizer para vocês, assim, que a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, 2 coisas. Por que é que eu estou falando tudo isso? É que eu não estou indicando isso a vocês. Eu não estou indicando isso a vocês. Mas se vocês fossem meus filhos, tenho 2 filhas lindas, que eu amo de paixão, e se vocês fossem meus filhos, eu diria para vocês, tranquem a matéria. Ponto. Eu estou dizendo isso, não é para reduzir o meu trabalho, porque eu sei que mesmo que alguns tranquem, a maioria não vai trancar. Porque vocês têm um senso de urgência, porque alguns têm pressa para formar, realmente têm pressa para formar. Talvez uns porque não deem tanta importância ao direito civil, vamos chamar assim por enquanto, depois a gente fala de processo, né? E por aí vai, são diversos e inúmeros motivos. Mas assim, a matéria que a gente vai dar introdução hoje, ela é uma matéria quase tão importante quanto introdução ao estudo do direito. Tá? Ela é uma introdução ao estudo do processo. E isso vai desdobrar para vocês em processo civil, em processo penal, em processo do trabalho,
e para depois que vocês formarem, porque essas matérias não tem na faculdade em processo administrativo e em processo tributário. Então vocês vão ter, essa matéria é uma matéria muito importante. E por melhor que vocês sejam, por mais que vocês se esforcem e por mais que nós nos esforcemos, a gente só tem 6 datas para aulas síncronas. Né? 6 datas. Nós temos aqui, eu estou com as datas aqui no cronograma que eu fiz, daqui a pouco eu exibo para vocês. Nós temos as aulas do dia 11, do dia 18, do dia 25, do dia 1 e a do dia 6, que já é o último dia, que provavelmente vai ser uma avaliação. Então, talvez a única forma da gente conseguir ter um conteúdo digno de um ensino de qualidade seria se isso fosse um curso de férias e a gente pudesse marcar uma porrada de aula extra e a gente ter aula de manhã, de tarde e de noite. E vocês estudando de manhã, de tarde e de noite. Então, eu estou lhes falando isso, porque para mim tanto faz, entre aspas, dar uma turma. Nós temos agora 34 na aula síncrona. Eu acho que a turma geral deve ter uns 40 ou 50. Assim, o trabalho é mais ou menos o mesmo, para 40, de dar uma turma para 10. Então, eu, pessoal, assim, vocês vão perceber, eu sou muito sincero nas coisas. Eu sou pouco corporativista, sou muito sincero. Eu sou pouco corporativista, muito pouco corporativista. Às vezes eu não sou tão politicamente correto. Eu podia estar pulando tudo isso daqui, terminar a aula rápida e assistir o jogo do Bahia. Eu estou retado com vocês que eu vou perder o jogo do Bahia hoje. O Bahia hoje vai brocar o Independente. E eu vou ter que perder pelo menos o primeiro tempo aqui com vocês. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Só faltou o restante. Mas não fale não, filho, porque a gente vai gravar para o YouTube. E daqui a pouco vão censurar a gente. Mas tudo bem. Então eu estou falando para vocês, embora eu tenha assumido a coordenação do curso para terminar vocês, de coração, se vocês fossem meus filhos e pudessem esperar, porque alguns não podem, eu diria, filho, guarda isso para o semestre que vem, tranca essa matéria. Então isso vocês refletem, se quiserem trancar, tranquem, se não quiserem, não tranquem. E eu diria mais, tranque, mas assista às aulas e faça os trabalhos. E se matricule de novo, né, para o semestre que vem. Então, primeira caixinha que eu queria dizer para vocês assim, é esse conselho. Vocês observem se quiserem, se não quiserem, não absorvam. Segunda questão que eu queria tratar com vocês é o seguinte. Se vocês não quiserem trancar, preparem-se para estudar. E para estudar muito. Muito. Eu não vou me permitir, eu não me perdoaria se eu viesse aqui para aprovar vocês. Não é do meu feitio, não é da minha natureza. Vocês podem não ter me conhecido ou não me conhecer, mas vão procurar saber e vão perceber, né, que eu sou um professor tenho limitações, como todo mundo tem, tenho defeitos, como todo mundo tem, mas sou muito responsável. Sou muito responsável e sou um professor que cobra as coisas. Eu me esforço para dar o melhor curso e vou cobrar de vocês o melhor estudo possível, claro, condicionado a todas as dificuldades que tem. Então se preparem para isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por exemplo, a gente já tem, eu terminei de atualizar agora algumas matérias, algumas unidades do curso, que está aqui para vocês. Vocês já se inscreveram? Deixa eu ver aqui quantos de vocês já se inscreveram. Eu já tenho 30 alunos inscritos lá no Google Classroom. Então, a gente já tem aqui praticamente todo o conteúdo do semestre, tá bom? Tem que dar uma melhorada na aula. Então, todo o conteúdo do semestre que eu estou lhes falando, é todo o conteúdo de aula assíncrona. Eu ainda vou fazer pesquisa, alguns textos meus, e vou fazer alguma pesquisa de alguns outros textos para que a gente possa lançar aqui, tá bom? Para que a gente possa lançar aqui. E para facilitar vocês, tá? Mas assim, você já tem aí miseravelmente, sei lá, umas 30 horas de hora-aula gravada.
fora material para ler. Tá? Fora material que eu vou começar a postar para ler. Né? E fora que vocês vão precisar, né, comprar um livro-texto de bibliografia base. Tá bom? Eu vou tratar com vocês aqui da bibliografia. Tem alguns livros que eu posso estar aqui indicando. Mas, assim, você vai precisar escolher um livro base. Aí você tem diversos livros que podem ser indicados. Eu vou indicar aqueles que eu gosto mais. Mas o bicho vai pegar, galera. E não tem um jeito a dar. Eu não tenho um jeito a dar. O jeito a dar isso seria simplesmente aprovar vocês. Mas, vida que segue, vamos adiante. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Teve um colega que abriu um grupo de WhatsApp. Quem foi? Pode ligar o microfone. E mandou o link. Quem foi o colega que está na aula? Vocês entraram já no grupo de WhatsApp? É que eu fechei aqui meu e-mail para não atrapalhar. Mas deixa eu olhar aqui para ver se o colega está aí. Você Jadir, me diga aí, você viu o link do grupo de WhatsApp? Entrou? Pronto. Você lembra quem foi a pessoa? Eu só recebi por e-mail. Pronto, mas eu acabei de achar aqui meu e-mail. Foi Márcio Leal. Márcio Leal tá aí? Márcio tá aí não, né? Pronto, então Márcio não tá aí. E eu vou pedir, o que é que eu queria dizer para vocês? Duas coisas. Primeiro, eu não entro em grupo de WhatsApp de alunos, porque eu acho que tem um direito que todo aluno tem, que é um direito fundamental, imprescritível e incondicional, que é falar mal do professor. Bom, e o professor no grupo de WhatsApp impede. Então o choro está aí. O choro é para todo mundo, é para quem quer. E o grupo de WhatsApp é um lugar sensacional para você chorar. Então eu não vou tirar de vocês, privar de vocês, ou pelo menos constranger vocês a poderem falar mal de mim a torta e a direita. Então eu não vou entrar. Mas o WhatsApp é uma ferramenta fundamental, importantíssima. E aí eu quero escolher um de vocês que ficaria responsável por ser esse interlocutor entre eu e o grupo de WhatsApp. Para quem eu não vou passar meu telefone para todo mundo, senão fica um inferno na época da prova. Mas eu vou passar para uma pessoa. Quem é que pode assumir esse encargo aí? Você? Pronto, Roberto. Ia ser Márcio, que foi ele que abriu, mas não foi ele. Roberta, me passe um e-mail, você já tem meu e-mail, com o seu número. Eu lhe adiciono, lhe passo, e aí todas as vezes que a gente for querendo fazer informação, a gente vai trocando a ideia. Tá bom? Beleza? Pronto, então viva. Pessoal, eu vou ver se na próxima aula eu também dou essa aula, né, para a gente continuar desdobrando um pouco essa questão. Então, por exemplo, eu não sei ainda como é que vai ser a avaliação. Eu não sei ainda quem serão os outros professores que darão aula para vocês, porque, como eu te disse, eu tive que, na tora, conseguir o nome e o e-mail de vocês para poder estar aqui hoje, para começar a correr atrás desse prejuízo. E hoje eu passei para os meus colegas de professores, sabendo quem pode assumir uma dessas aulas. Mas qual é a lógica central? Eu já te dou a palavra um segundinho só, Danilo. Vocês já têm aqui, pessoal, ó, material de estudo à vontade. Ó, material de estudo à vontade, tá bom? Então vocês precisam tentar correr aqui, pelo menos para assistir esse material da unidade 1 e da unidade 2, né? Porque, o que é que eu quero dizer? As aulas assíncronas já estão gravadas. O que está faltando, eu vou gravar. Mas já estão gravadas. Ponto. Então, nossas aulas síncronas não teremos condições de, nas aulas síncronas, ter conteúdo. Quem não estudou antes vai chegar aqui voando e vai ter que continuar voando. Porque eu não tenho como terminar um programa de um semestre em 6 aulas. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é a seguinte: o conteúdo vocês vão ter que estudar nos livros que a gente vai indicar e vão ter que assistir as aulas assíncronas que já estão liberadas. E vocês têm que vir para as aulas síncronas
para que a gente possa ter um debate, a realização de atividades, tirar dúvidas. E a gente vai ter que trabalhar com essa sala de aula invertida. Né? Vocês devem ter ouvido falar muito nesse período de sala de aula invertida. O que é essa sala de aula invertida? É que a gente inverte a lógica. Vocês estudam em casa, pegam um conteúdo em casa e vêm para nossa sala de aula apenas para realizar atividade e provas e tirar dúvidas. Porque vai ser a única forma da gente conseguir cobrir esse conteúdo. Não tem como. Danila, por favor, Danila, sua vez, fale. Eu não estou lhe ouvindo, Danila. Tá baixo. O áudio dela tá baixo. Mas eu presumo, pelo início do que ela falou, eu presumo que é a autorização de acesso de um colega que pediu no WhatsApp. É isso? Autorização. Os colegas estão aguardando, professor, a sua autorização para acesso à aula. Eu não tem, eles não dão essa opção. Como é que eu digo? Esse Google Meet, ele só autoriza você entrar com e-mail UFBA, com UFBA Mail. Assim como o Google Classroom. Nem aparece aqui a possibilidade. Ó. Deixa eu apresentar aqui para vocês verem. Ele falou que está tentando entrar com o e-mail da UFBA mesmo. Aqui, ó, eu não tenho ninguém. Tá, vocês estão vendo aqui a relação de todos os presentes? Eu não tenho nenhum tipo de solicitação de autorização, tá vendo? Não tenho. Então eu não sei qual é a questão, mas diga a eles, eu vou passar aqui pelo chat o link daqui de novo. Vou passar o link, passem para ele o link para ver se ele consegue, clicando diretamente no link, entrar. Mas para mim não aparece, eu não tenho, eu realmente não tenho como fazer. Segue aí o link, passem para ele aí no grupo de WhatsApp, por favor. Tá bom? E diga a ele que realmente eu não sei como ajudar se ele não puder. Mas diga a ele para ele ficar um pouco menos ansioso de que a gente está gravando e vai colocar isso eu vou colocar isso no meu canal do YouTube. Deixa eu até já passar para vocês aqui meu canal do YouTube, que aí vocês veem lá. Deixa eu passar. Maurício. Já passa aqui o link e vocês já sabem que hoje não, mas cadê o YouTube vídeos aqui? Mas amanhã eu tô liberando para vocês. Não é esse não. Não é esse não. YouTube. Tô liberando para vocês a aula de hoje, tá bom? Tô liberando para vocês a aula de hoje. Mas ok até aqui, pessoal. Ok? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram fazer? Porque se vocês não tiverem, eu queria aproveitar para poder como é o nome? Aproveitar para tratar um pouco de conteúdo, né? Já que vocês estão tão atrasados, falar um pouco sobre teoria do processo, o que é teoria do processo e para que a gente possa seguir adiante. O que é que vocês acham disso? De acordo. Então pronto, vamos lá, pessoal. Pode ser, professor. Você vai falar um pouquinho sobre a bibliografia? Eu vou falar sobre bibliografia. Vamos lá, bibliografia. Tem vários livros. Deixa eu ver quais eu tenho daqui. Que podem tratar, não estão no escritório. A maior parte da minha biblioteca de teoria geral do processo está no escritório. Mas deixa eu pegar o que a gente tem aqui. Vamos lá. Algumas coisas aqui básicas. Algumas coisas aqui básicas para vocês. Então vamos lá. Eu peguei aqui a bibliografia padrão do nosso curso.
né? Deixe o nosso curso, o que é que eu acho que vale, que eu gosto muito. Esse livro de José Eduardo Carreira Alvim, Teoria Geral do Processo, ele está relativamente atualizado, já está de acordo com o novo CPC de 2015. E é um livro que ele cobre bem, pega bem digamos assim, todo o conteúdo da matéria. Mas de um livro vai ser perfeito, preciso e vai cobrir tudo para vocês. Outro livro que eu gosto é o de Marinoni, ó. Mas não esse que está aqui. Aqui. Esse daqui minto, esse daqui mesmo, volume 1, Teoria do Processo. O livro de Marinoni, ele tem uma pegada constitucional muito bacana. Então ele tem uma visão de processo constitucional que eu gosto muito. O livro mais completo que nós temos aqui, é um livro que está desatualizado. Ele não está, inclusive, nem na relação aqui, porque é desatualizado. Está bem desatualizado, entre aspas. Que é Teoria Geral do Processo, de Cândido Rangel de Damarco, Ada Pellegrini Grinover e Antônio Carlos de Araújo Sintra. Eles brigaram e aí depois não atualizaram mais, porque era uma obra conjunta dos três, e não atualizaram mais essa obra, e a professora Ada Pellegrini já morreu. Mas esse é o livro que toda a minha geração estudou. Tá? Que toda a minha geração estudou. E ele, para mim, é um livro mais completo e mais... que trata com... É uma obra clássica, entendeu? É um livro clássico. E como a gente está falando de uma matéria propedêutica, de teoria geral, assim, é claro que vai dar trabalho você ler ele, porque você eventualmente vai ter que ler e vai ter que pegar o CPC de 2015, porque ele faz referência ao CPC de 73. As regras que ele faz referência do CPP estão provavelmente substituídas e atualizadas, e por aí vai. Mas que é um livro que vale muito a pena, tá bom? Além disso, tem aqui mais esse livro de Marcos Orione, tá? Relativamente atualizado. Esse aqui é muito bom, Ovídio Batista, mas só que está desatualizado. Ovídio está desatualizado. E tem algumas obras assim colaterais, assim. Esse livro do professor Wilson sobre acesso à justiça, ele é muito bom para a parte de princípios, tá? Mas ele é muito incompleto. Que a obra mais importante sobre acesso à justiça é esse, de Mauro Capelletti e Brian Garf. E, assim, de Otto Baiano, um livro sensacional do professor Calmon, Direito, Processo, Poder e Justiça. Mas esse livro é um livro mais de leitura complementar, tá bom? De bibliografia básica, se você quer uma coisa mais atualizada, eu realmente indico ou Marinoni, né? Ou José Eduardo Carreira Alvim, esses dois. Se você quer uma obra clássica, o de Dinamarco, Ada Pellegrini e Antônio Carlos, que é uma obra clássica, tá bom? E vale a pena também vocês terem, se forem comprar algum, o volume 1 de Fred, tá? O volume 1 de Fred é de processo civil, mas ele tem uma parte inicial, que trata de teoria do processo, trata bem de teoria do processo. Ocorre que ele vai ser parcial, ele não tem todo o conteúdo. E segundo, e além disso, ele tem um viés muito processualista civil. E aí eu já chego para vocês para tratar o problema desse viés processualista civil. Porque, em geral, só quem dá teoria geral do processo são os professores de processo civil. Porque os professores de processo penal, eles entendem que não existe uma teoria geral do processo. Que isso que a gente vai tratar aqui é uma teoria geral do processo civil. E não uma teoria geral do processo que sirva para o processo e sirva para processo e sirva também para processo penal. Sirva também para processo de trabalho. Fred tem um livro muito bom, que é a tese de livre docência dele, que é sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida. Bárbara falou aí, que já viu, Bárbara? Já leu? Eu acho que eu tenho ele aqui, professor. Pronto. É uma capa branca. Ele é bem fininho. Ele é bem fininho, é uma capa branca, exatamente. Vale super a pena. E essa live aqui de Fred, ou essa daqui, ó, que está aqui, Teoria Geral do Processo, já está liberado para vocês. Ele faz um resumo do capítulo central de Teoria Geral do Processo, onde ele defende
qualifica e define o que é teoria geral do processo na visão dele, tá? Na visão dele. Então essa live aqui, vocês podem começar por ela, para depois irem para as aulas assíncronas. E essa daqui eu não assisti ainda. Peguei do canal dele porque fazia referência à teoria do processo e vou assistir depois. Mas eu começaria por essa daqui, ó, depois para as aulas assíncronas, né? Porque essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Se vocês estão numa matéria que existe ou uma matéria que não existe, como é proposta. Existe uma teoria geral do processo ou não existe uma teoria geral do processo? Essa, inclusive, é o nosso tema da aula de hoje, né? Que é a nossa unidade 1, que eu quero começar a tratar com você. Mas, Jadir pediu a palavra, não é isso, Jadir? Não vi não. É o que? É uma coletânea? Ah, esse daí é o livro que eu estou indicando, só que estava desatualizado. Me mostra aí. Mas quem são os autores? Dinamarco deu um golpe. Ele deu um golpe, pô. Ele deu um golpe. Eu vou comprar. Porque assim, ele botou a mesma capa. Eu tenho uns 6, olha, eu tenho umas 6 edições desse livro. Toda vez que eu pego essa matéria, eu comprava o livro. Só que era ele, Ada e Antônio Carlos Araújo Sintra. Eu vou pegar para ver como é que tá isso. Esse daí eu não tinha visto, não. Eu não tinha visto que tinha sido lançado, não. Oi, Lara. Eu perguntei no chat, eu tinha falado sobre o livro de Cândido. Eu quero saber se esse é esse daqui. É este daí. Ó, mostra aí, Jadir. Mostra aí, Jadir, o seu. Ó, chega aí. Olha como parece a capa, os quadradinhos. O clássico é esse vermelho aqui, ó, que eu tô... Não sei se vocês estão vendo aqui, mas é o vermelho de Lara. Teoria Geral do Processo de Antônio Carlos Araújo Sintra, Cândido Dinamarco e Ada Pellegrini. Aí eles brigaram e pararam de atualizar isso lá na Seara de 2012, 2010, 2012. Aí agora Cândido deu um golpe e ele pegou e copiou e botou igualzinho, porque nem todas as edições são vermelhas não, algumas edições são azul. Eu vou comprar, assim que terminar essa aula, Jadir, eu vou comprar amanhã. Comprar amanhã para ver se o que ele preserva... Super recomendo, Lara. Super recomendo. Desde que você leia a edição antiga com as observações e as ressalvas que eu fiz. Tá bom? Com as observações e as ressalvas que eu fiz, né? Quais sejam, de que toda referência à norma positiva provavelmente estará desatualizada ou tem uma chance muito grande de estar desatualizada. 2. Os princípios essenciais que foram estruturados na forma do novo CPC ou a forma de ser do novo CPC não condiz à realidade. 3. Não tem nenhuma referência aí, por exemplo, aos problemas relacionados a processo eletrônico, que a grande maioria de vocês hoje vai atuar em processo eletrônico. Então, tirando essas ressalvas, assim, você tem que ler este livro com a cabeça, com a concepção, com a percepção de que ele é um livro feito num outro tempo. Tá? Mas super, super vale a pena. Tinha alguém que me pediu a palavra. Pode falar, Danila. Professor. Só porque eu tenho um pouco confusa. Voltou algumas partes da aula. O livro que já demonstrou pode ser usado? Pode. Pode. Eu não li ainda, mas lhe afirmo pelo nome do autor principal, Cândido Dinamarco, que sim, que pode ser usado. Vou comprar ele hoje. Vou comprar hoje não, mas eu vou comprar amanhã. Eu vou comprar ele e na próxima aula, dia 11, né, ou até pelo WhatsApp depois, eu alinho e dou mais orientações de você, que eu vou comprar e vou ler rapidamente. Mas eu já lhe antecipo que pode. Com certeza pode ser usado. Tá bom? Obrigada. Então vamos lá, pessoal, voltando. Então vamos voltar aqui para vocês. Qual é a importância toda, Maurício, que o processo tem? Qual é essa importância toda? Por que ele é tão importante? Para que ele serve? Que história é essa? Assim, vocês devem ter aprendido, e quando vocês estudaram sobre direito, que direito
ele é linguagem, ele se expressa através de linguagem. Né? Vocês devem ter aprendido que você tem uma distinção entre o que é o texto normativo e a norma jurídica, que é a interpretação que você faz da norma jurídica. E tudo isso é muito verdade, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bonito. Desde que, para chegarmos nesta aula, vocês não tenham matado ninguém. Alguém aí hoje, por acaso, cometeu um homicídio em casa? Matou uma mãe, um pai, né? Alguém aí? Se alguém fez, faça favor, levantar a mão, que eu vou ligar para a polícia. Se ninguém fez isso, isso é muito bom, porque todos vocês aplicaram muitas normas relacionadas ao direito constitucional, preservação à vida, né, tipo da legalidade, e também aplicaram, né, normas de direito material penal. Vocês respeitaram o artigo 121 do Código Penal, que diz que matar alguém gera pena, né, de 6 a 12 anos. E não foi necessário nenhum de vocês ir à justiça, pedir que o direito fosse coativamente aplicado, fosse aplicado através do Poder Judiciário. Então, pessoal, na grande maioria do cotidiano da nossa vida, a gente vive no âmbito do lícito, da aplicação do direito, da concordância do direito. E na grande maioria destas hipóteses, não é de nada necessário o processo. Ele não é o processo, né? Você vai precisar, vocês vão ver mais adiante, um raciocínio processual, mas a gente está muito no início, então eu preciso dar exemplos mais extremos, né? E para que vocês comecem a compreender. Porque a teoria geral do processo é uma matéria que você fazer 2 vezes, no começo e no final do curso. Então, na grande maioria dessas situações, o processo é dispensável. Mas, em determinadas situações, se algum de vocês matou alguém, ou se algum de vocês, por exemplo, alguém teve que sair hoje e pegou um ônibus, vocês firmaram um contrato de transporte. Esse contrato de transporte é um contrato de transporte por adesão, né? Decorrente de concessão de serviço público. Olha quantos estudos de direito a gente tem, em que vocês são tutelados pelo direito do consumidor, onde há a responsabilidade objetiva do transportador em fazer chegar, e está tudo beleza. Não tem problema nenhum. Vocês fizeram isso mediante o pagamento de uma tarifa, que foi o preço que vocês pagaram pela passagem. Mas deu livre guarda um ônibus desse bate porque o motorista foi irresponsável, você pode eventualmente chegar na empresa de ônibus e dizer assim, seu motorista estava bêbado, bateu o carro, eu quero ser indenizado, eu tive que comprar remédios, eu fiquei sem trabalhar, eu sofri muito que eu quebrei minha perna e fazer uma cirurgia, isso me gera dano moral, e é possível que a empresa se negue a promover o pagamento desta parcela. E aí, o que é que você faz? Por que o processo é tão importante, Maurício? Porque é o processo, a forma essencial, numa democracia, de fazer o uso institucionalizado da força que decorre do direito do Estado. Então, se vocês conseguirem passar a vida sem ter um conflito de interesses, né? Aquilo que Carnelucci chamava de lide, vocês não vão precisar do processo para nada. E muitas pessoas, graças a Deus, porque o mundo precisa muito mais de poetas do que de processualistas, vivem sem precisar ir para o processo. Mas, infelizmente, alguns precisam. E aí, felizmente ou infelizmente, vocês optaram por uma carreira na área jurídica. E ao optarem por uma carreira na área jurídica, muito provavelmente trabalharão no âmbito do sistema judiciário. E o sistema judiciário, ele é todo pautado a partir do processo. Então, se o direito já é uma linguagem, pessoal, o processo é uma metalinguagem, porque ele é uma linguagem da linguagem. O que é que o processo faz? O processo é um método de realização do direito, de aplicação do direito, né, a partir do poder judiciário.
Isso eu estou falando de processo jurisdicional. Porque assim, ó, o direito ele serve para reduzir a complexidade do discurso jurídico. Calmon fala muito isso. Esse livro de Calmon é muito bacana, Direito, Processo, Poder e Justiça. Ele diz assim, ó, o mundo, o ser humano, ele se qualifica por duas características, que são duas características opostas. Opostas. O ser humano só é ser humano porque tem liberdade para propor o seu agir. Né? Goiaba serve para quê? Goiabeira serve para quê? Para dar goiaba. Cachorro age de que forma? Pelo seu instinto. Pelo seu instinto. E o ser humano? O ser humano propõe seu agir. O ser humano propõe e decide, né? Obviamente esse decide não é, às vezes você tem uma série de contingências da vida que lhe impõem condutas, mas para simplificar aqui, você propõe o seu agir. O ser humano escolhe se ele vai ser mau caráter, bom caráter, ladrão, corrupto, né? Se ele vai ser uma pessoa engajada socialmente, né? Se ele vai ser... Os valores que ele vai formando, vai criando e vai tendo, vão propondo o seu agir. Você tem a liberdade de fazer isso. Isso é da natureza do ser humano. Vocês, cada um de vocês, conhecem pessoas boas e ruins. Pronto. Isso é do ser humano. E, então, esta liberdade, né, ela é uma contraposição a outra característica do ser humano, que é o que faz ele humano também, que é a sociabilidade. Né? O que é essa sociabilidade? Essa capacidade que nós temos de viver comunitariamente, de viver em sociedade. Né? O mito da caverna de Platão é muito bom para a gente compreender isso. Uma coisa é quando você pega um ser humano e coloca em sociedade. Se a gente não viver sociedade, a gente, por exemplo, não aprenderia a falar. Uma coisa essencialmente básica, né, para a grande maioria das pessoas. Se quer falar, nós falaríamos se não tivéssemos em sociedade a necessidade de nos conectar, de nos relacionar. Ocorre que viver em sociedade implica em abrir mão de liberdade. Ao entrar na sociedade, você tem que entrar com as regras do jogo da sociedade. Então o direito é quem pega esses dois fatores, né, contrapostos e organiza e ordena. Né? Em princípio, através de um ordenamento jurídico estatal, ele vai lá e diz assim, ó, cara, aqui nessa nossa praça, nessa nossa praia, as regras do jogo são essas. E, ótimo, até agora vocês aprenderam as regras do jogo. Né? Vocês aprenderam, estudaram direito constitucional, vocês estudaram civil 1, devem ter visto já penal 1. Né? Tiveram uma noção básica de quais são as regras do jogo. Só que ninguém falou para vocês até agora que a droga das regras do jogo podem e são todos os dias descumpridas. E o que é que você faz quando as regras são descumpridas? Você destrói o sistema, você desconstrói o sistema. Tchau, sistema, não tenho mais isso. Não tem mais sistema, eu tenho liberdade, eu cumpro se eu quiser. Não, você vai ter que fazer a imposição das regras. Né? E como é que você cria as regras? Pô, você tem, para evitar que a gente tenha um soberano que decida sobre tudo e para tudo, a gente resolveu, né, voltando aqui para a ciência política, dividir o exercício do poder estatal. E a gente pega este poder, em princípio, soberano, nem quero entrar aqui em soberania na pós-modernidade. Eu estou pegando o beabá básico para a gente conseguir, eu preciso ser um pouco mais objetivo do que eu gostaria. Então a gente resolveu dividir isso em 3 funções. As 3 funções criam direito, pessoal. Criam direito e aplicam direito. O primeiro, digamos assim, mais importante criador do direito é o poder legislativo. Aqui a sociedade pegou e disse assim, ó, cara, eu vou botar aí 530 seres humanos das mais diversas matizes, mais representativos possíveis da sociedade, e como eu não descobri uma forma melhor de escolher esses 530 caras, eu vou deixar o povo votar. E o povo vai escolher esses caras aí, vão escolher. E esses caras que representam todas as facetas, ou deveriam representar todas as facetas sociais, com todas as suas qualidades e seus defeitos, eles vão dizer, ó, as regras da praia são essas.
as regras do parquinho são essas as regras do parquinho. Ponto. E aí eu crio essa estrutura, né? Que é o poder legislativo. Eu pego um outro cara e digo assim, ó, meu velho, você vai ser o gerente do parquinho, que é o poder executivo. E diz assim, ó, você vai aplicar em concreto todas as normas relacionadas do parquinho, relacionadas à relação que os órgãos do Estado têm entre si, que os órgãos do Estado têm com a sociedade. E você vai gerir os recursos públicos. Você vai gerir os recursos públicos, né? Cumprindo o interesse social, né? E aplicando o direito de forma concreta, mas nestas inter-relações do Estado. É o poder executivo, é o gerente do parquinho. Ponto, o gerente do parquinho. E aí você tem, digamos assim, o capataz do parquinho. Aquele que vai ser responsável para dizer o seguinte, vem cá, e quando não aplicam as regras? Ponto. O que é que eu faço quando não aplicam as regras? Eu abro mão das regras? Não, você chama o capataz do parquinho, que é o poder judiciário. E o que é que o poder judiciário é o responsável dele? Ele é o que tem direito a errar por último. O legislador pode fazer uma norma errada, o executivo pode aplicar uma norma errada, e quando tiverem conflitos, inclusive conflitos entre o legislativo no seu papel e o legislativo com o executivo, ou o executivo no seu papel, compete ao judiciário dar a última palavra. E é o judiciário, pessoal, que num regime democrático, né, tem a função de dar a última palavra, de promover a solução dos conflitos de interesse, aplicando o direito aos casos concretos, e, se necessário, usando a força. Observe a importância que o judiciário tem. Assim, só para pegar hoje o exemplo, assim, um juiz hoje determinou à prefeitura que em 48 horas vacine todos os professores, independente da idade. Rapaz, eu fiquei pensando assim, que cara, né, corajoso, assim, sinceramente, esse juiz. E que cara irresponsável também esse juiz. Porque, imagina, se sou eu o prefeito, eu ia pegar, simplesmente dizer assim o seguinte, olha, está suspensa vacina. Quem tem hemodiálise eu não vou vacinar, profissional de saúde eu não vou vacinar, porque muito provavelmente você não tem vacina para aplicar a todos os professores e você não tem vacina para aplicar aos outros professores e cumprir as outras categorias essenciais. E decisão judicial você não discute, você cumpre. Você pode até recorrer, a gente vai ver, mas você cumpre. E como é que uma pessoa, um sujeito que não teve um voto, dá uma decisão dessa? Eu nem olhei os autos, eu não estou criticando a decisão em si, até deixar isso claro. Eu não estou aqui criticando o juiz que deu a decisão e não estou aqui criticando a decisão em si. Por um detalhe, não é por falta de coragem não, porque se eu tivesse lido a íntegra da decisão e o processo, eu criticaria juridicamente, se entendo que é certo ou que é errada. Eu estou pegando este exemplo drástico para que vocês consigam compreender a importância que tem o processo judicial. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, será que neste processo está claro, por exemplo, a quantidade de vacinas que a prefeitura tem disponível para vacinar? E segundo, quais são as consequências que tem de desviar do programa pré-determinado para atender uma categoria, por mais importante que ela seja? Observe que a gente está com as pessoas que tomaram Coronavac esperando a segunda dose. Eu tenho meu cunhado, tomou a primeira dose, não consegue tomar a segunda porque não tem dose. E se chegar por ordem de um juiz, isso vai ter que ser direcionado para os professores. Então é possível, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é possível que para cumprir esta decisão do magistrado, o prefeito simplesmente tenha que suspender todas as outras categorias. Então as pessoas que têm síndrome de Down não vão poder se vacinar. As pessoas que têm autismo não vão poder se vacinar, que estão prioritariamente. As pessoas que, por exemplo, têm 80 anos
e que não conseguiram se vacinar agora porque estavam em situação de convalescência e doença, não vão poder se vacinar. Para que você possa vacinar um professor de 23 anos que não está indo para a sala de aula. Porque nós estamos aqui recebendo o nosso salário. Eu disse que eu não sou corporativista, né? Estamos aqui recebendo o nosso salário para dar aula online. Eu estou aqui, ar-condicionado, no meu gabinete, minha casa. Tá ótimo, fiz sustentação oral aqui ainda. Tomei minha vacina no sábado. Se a gente não voltar para dar aula no segundo semestre, eu fui um estelionatário social. Porque eu fui um privilegiado indevido. Porque o único sentido que tem de eu ter tomado minha vacina no sábado é para voltar para a sala de aula. Para a gente se encontrar pessoalmente. Para não ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para vocês ligarem a câmera. E para não ter mais que olhar essa droga dessas letrinhas que eu odeio do fundo do meu coração essas letras. Se eu pudesse, tocava fogo. Eu tirava essas letras todas. E botava, obrigado, manhã. Aí, ó, viu? De vez em quando funciona, né? Aparece mais um. Então, pessoal, o que eu quero dizer assim, ó? Na nossa sociedade não tem jeito. Alguém vai ter que dar a última palavra. Alguém vai ter que dar a última palavra. E nas democracias decidiu-se que a última palavra que vai ser dada é do Poder Judiciário. É do juiz. E aí observem o poder que tem. Eu posso virar para aqui, por exemplo, e se for baixado um decreto idiota, diz assim, excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro, pegue o seu decreto e jogue no lixo, porque eu não vou cumprir. Porque eu entendo que este decreto é ilegal, exacerba as funções regulamentares que a lei lhe deu. Aí, se eventualmente baixarem uma lei absurda, eu posso virar e dizer assim, senhor presidente do Congresso Nacional, né? Também presidente do Senado, senhor presidente da Câmara dos Deputados, eu vou descumprir a sua lei, porque a sua lei é uma lei inconstitucional. Eu acho que é inconstitucional, eu decidi que é inconstitucional. E aí o que é que o senhor presidente do Executivo e do Legislativo vão poder fazer comigo? Rosca, zero. Zero. Esses caras tiveram milhões de votos, milhares de votos, milhões e milhares de votos respectivamente, e não vão poder fazer nada. Assim como, do ponto de vista da legalidade, né, se eu fizer um contrato com Diógenes e não cumprir este contrato com Diógenes, e ele vier me cobrar, eu não vou cumprir porque o contrato era abusivo, tinha cláusulas abusivas, era leonino e, portanto, é ilegal. Né? Diógenes, no mundo do direito, não pode me dar um burro na cara. No mundo dos fatos ele até pode, mas no mundo do direito, ele não tem o direito de me dar um burro na cara. Ele não pode me prender, ele não pode me bater, né? Ele não pode me xingar, que é crime contra a honra, bater é lesão corporal. Existe um crime que é uso arbitrário das próprias razões, é um delito, né? Que é justamente isso, é quando você está errado, ou, me perdoe, é quando você está certo e exige com violência aquilo que você tem direito. O que é que Diógenes tem em comum com o presidente do Executivo e do presidente do Legislativo? Nenhum. Todas as vezes que alguém descumpre a norma numa democracia, né, instaura-se um conflito de interesses, uma lide, né, que é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão de uma das partes resistida pelas outras partes. E o que é que todos eles têm que fazer para fazer cumprir o seu direito, né, para ter a tutela jurídica? Eles vão ter que ir à justiça, eles vão ter que ir à tutela jurisdicional, eles vão ter que pedir a tutela jurisdicional. E aí é que está a questão. Eu posso me negar a cumprir uma ordem do presidente da República, mas a ordem do juiz de Cabrobró, de Chique, que não teve um voto, eu tenho que cumprir. Porque se eu não cumprir, ele é quem detém, né, o monopólio do uso legítimo da força no Estado democrático. Ele pode mandar a polícia ir lá em casa e me prender. Todos os dias tem pessoas, inocentes ou não inocentes, culpadas ou não, que se acham inocentes e injustiçadas, que são presas, e a Lei Mogi Brito está cheia delas, por ordem judicial. E se você chega lá e fizer uma enquete, todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente, foi injustiçado, a decisão foi um absurdo. Mas é ao Poder Judiciário que cabe esta função de errar por último, ou de falar por último, e decidir por último. E a decisão judicial, né, jurisdicional,
né? Ela é impositiva. Ela tem uma série de características que vocês vão ver lá na aula de jurisdição. Então, para a gente ir adiantando um pouco mais, o que é que significa dizer com isso, pessoal? Qual é a minha única garantia que o juiz de Xorroxó não vai ser irresponsável de dar uma decisão arbitrária, dar uma decisão contra a legem, né? Qual é a minha garantia contra isso? Qual é a minha garantia? Eu também não posso lá dar um burro nele. Qual é a minha garantia? A minha única garantia é o processo. É o processo. Porque é o processo que estabelece as regras pelas quais as decisões judiciais, as normas jurídicas, jurisdicionais, são editadas. Então, eu não posso deixar de cumprir aquilo que foi determinado pelo juiz. Mas eu tenho poderes de influenciar na decisão do juiz e tenho a possibilidade, né, intrasistêmica processualmente falando, né, de impugnar a decisão errada do juiz. Então a única garantia que eu tenho é aquilo que a gente chama de processo, ou, vamos simplificar um pouco mais, devido processo legal. E o que é o devido processo legal? Né? É este método de solução dos conflitos no âmbito de um regime democrático em que garante à pessoa, o jurisdicionado, aquele que vai à justiça, um plexo de poderes, deveres, ônus e obrigações a serem exercidos nesta relação jurídica que tem de um lado o autor, do outro lado o réu, né? E sob eles o Estado juiz, onde eu posso exercer, eu tenho o direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu tenho o direito, esse é um princípio constitucional, eu tenho o direito a ser julgado por um juiz que seja competente e imparcial. Isso chama-se princípio do juiz natural. Eu tenho o direito, né, de influenciar na decisão, apresentar as minhas razões e influenciar na decisão. Isso é o contraditório. Eu tenho o direito a que haja, né, uma fiscalização social, que haja uma fiscalização social do papel do juiz, por isso que os processos são públicos, princípio da publicidade. E eu tenho o direito, né, a impugnar as decisões erradas do magistrado, que eu entenda que sejam erradas. Daí o princípio da recorribilidade do duplo grau de jurisdição. Eu tenho uma aula, pessoal, eu esqueci de botar, imagine, eu tenho uma palestra que eu dei no seminário em homenagem a Calmon sobre isso. Está no meu canal do YouTube, eu esqueci de botar, deixa eu botar aqui agora, né, sobre o conceito de devido processo legal. Sobre o conceito de devido processo legal. Aqui. É essa daqui. Oi? Esses outros princípios que você acabou de falar, eles Sim. são dentro do devido processo legal? São Ou eles são, cada um seu, entendeu? Eles são subprincípios. O devido processo legal é um princípio. Deixa eu até botar aqui que eu não estou... Deixa eu exibir aqui para vocês. Eu já estou botando essa palestra que eu falo, está aqui na unidade 2, viu? Que eu falo sobre devido processo legal. Aqui, esse aqui de baixo. Então, assim, ó, o princípio do devido processo legal é um princípio humano, que ele tem, entre aspas, subprincípios. Você não tem hierarquia, vocês sabem disso, que não há hierarquia propriamente entre princípios, você não tem um princípio superior ou outro princípio superior, mas o princípio devido processo legal é um princípio complexo, é um princípio raiz, é um princípio mãe. E ele se representa com outro grupo de princípios, e, né, regras que também executam o princípio devido processo legal. Mas aquilo que a gente chama de cláusula do due process of law, né, devido processo legal, né, que remonta ao século XIII, João Sem Terra, vocês devem ter ouvido a Magna Carta, vocês ouviram essa história lá em Constitucional, ele é este princípio mãe do processo que nos permite, que nos traz, digamos assim,
a noção de limitação do poder. Vocês estão vendo aqui, então, o que eu estou mudando aqui, vocês estão vendo, não estão vendo? Agora está aqui a parte do conteúdo programático. Tá? Então vamos lá, pessoal. Para que a gente possa, eu vou fazer hoje agora aqui um overview de todo o curso. Tá? Um overview de todo o curso. Né? Então a primeira questão é isso. E aí, pessoal, compreendendo da importância do processo, o que é a teoria geral do processo? E aí você já começa aquela divergência. Existe uma teoria geral do processo ou não existe uma teoria geral do processo? A grande maioria, a imensa maioria dos processualistas penais não acreditam que exista a teoria geral do processo. Do ponto de vista pedagógico, inclusive, eu acho que esta matéria ela tinha que ser necessariamente ensinada por 2 professores, pelo menos. Um professor de formação processualista civil e um professor de formação processualista penal. São raríssimos os processualistas que têm capacidade, né, profunda de conhecimento do processo civil e penal. A professora Ada Pellegrini Grinova era uma delas. Italiano Francisco Carnelucci é uma delas, que tem o sistema de direito processual civil, né, e um curso de direito processual penal. Mas são raríssimos os processualistas que têm função de 2. A gente tem noção do que é. Então a primeira coisa é que assim, eu tenho muitas coisas muito diferentes do processo penal e do processo civil. Muitas coisas diferentes. Só para dar dois exemplos clássicos. 2 coisas que vocês eventualmente já devem ter ouvido falar. Uma delas é coisa julgada. Quem já ouviu falar de coisa julgada, levanta a mão aí. Na câmara ou no marcador? Então, vocês têm 2 pessoas só, ninguém mais ouviu falar de coisa julgada, ninguém mais... Isso, agora sim. Então, qual é a noção de coisa julgada? A noção de coisa julgada, ela está muito relacionada à segurança jurídica. É que, em determinado momento, o processo precisa acabar. E aquilo que foi falado do processo não vai mais poder ser discutido. Coisa julgada, de forma simplista. Então, se uma decisão é injusta e teve coisa julgada, o que é que eu faço? Sento e choro, mais ou menos. No processo civil, se a decisão for muito injusta mesmo, eu posso entrar com uma coisa chamada ação rescisória, que é a possibilidade que eu tenho de anular uma decisão, de desconstituir tecnicamente uma decisão, quando a injustiça é muito grande, em hipóteses de números clausos que estão lá no Código de Processo Civil, de cabimento da ação rescisória. No processo penal, depende. Se a sentença penal que está sendo julgado foi absolutória, absolveu, eu não posso fazer mais nada. Está absolvido. Mas se ela condenou injustamente, se ela absolveu um culpado, paciência. Mas se ela condenou, né, depois do equivalente deles da ação rescisória, que é a revisão criminal. Mas se ela condenou um inocente, e esse inocente morreu na cadeia, os filhos desse inocente vão poder entrar com habeas corpus para poder cancelar a condenação, depois que a pessoa morreu, só em respeito à memória. Então, a coisa julgada condenatória penal, eu posso rediscutir sempre. Eu não tenho prazo. Um exemplo. Um outro exemplo. Você já deve ter ouvido falar de direito de defesa, contestação, né? E vocês sabem que aquele que não se defende, ele é o quê? Rével. Já ouviram essa palavra, rével? Quem já ouviu aí, levanta a mão aí. Pronto. Então, quais são as consequências da revelia? Por exemplo, no processo civil, a consequência da revelia é uma presunção de que aquilo que a outra parte falou no processo, que o autor falou no processo, é verdade. Eu aplico você não quis se defender? Problema seu. O que o autor está dizendo é verdade. De forma simplista. No processo penal, o que acontece se a pessoa não se defende? Eu tenho uma presunção de verdade? Não, eu não tenho. O valor liberdade é muito forte no processo penal. E lá, a revelia, eu vou ter que indicar um defensor dativo. E contra esse réu, ainda assim o Ministério Público vai ter que provar a realização do crime. Então, você tem diferenças muito grandes. Mas há um núcleo mínimo, pessoal. Há um núcleo mínimo que serve ao processo civil como ao processo penal.
como tudo aquilo que eu falei até agora. Tudo isso que eu falei aqui até agora, devido ao processo legal, se aplica ao processo civil e processo penal. O processo como método de solução de conflitos, não há propriamente lide na esfera penal, né, mas a aplicação do direito penal depende do processo, das fórmulas do processo. E a gente tem o que a gente chama de trilogia estrutural, que são os três princípios, os três pilares básicos do processo, né? Os três conceitos básicos do processo, que são próprios e naturais tanto do processo civil quanto do processo penal, que são justamente, primeiro, a jurisdição, o estudo da jurisdição. O que é o estudo da jurisdição? Né? É o estudo das três funções do Estado, executivo, legislativo e judiciário, da função do Estado que é responsável por promover a aplicação autoritativa do direito para os casos concretos, resolvendo os conflitos de interesse ou aplicando a norma penal. Então vocês vão estudar poderes, deveres e garantias dos magistrados, forma de investidura dos magistrados. Vocês precisam entender os princípios próprios da jurisdição, como a aptidão de formação da coisa julgada. Vocês precisam entender a autoritatividade das decisões. Né? Vocês precisam estudar, vão precisar aprender, vão precisar entender, né? As características, por exemplo, da jurisdição voluntária, que se contrapõe à jurisdição contenciosa. A voluntária é quando eu não tenho um conflito, mas ainda assim eu preciso de resolver as questões no âmbito do processo. Né? Tá lá. 2. Mas para deflagrar, para ir ao Estado juiz, eu preciso fazer isso de que forma? O juiz pode sair por aí com um revólver na cintura, cumprindo a lei? Não pode. Não pode. Ele não vai ser imparcial. É por isso que o juiz não pode conhecer, né? Por isso que o juiz não pode conhecer dos fatos na condição de juiz, porque ele precisa ser imparcial para julgar os fatos. E aí é por isso que o processo depende do direito de ação, aquele que é constitucionalmente assegurado, né? E aí vocês vão ter que estudar teoria da ação. E você tem a ação penal, né? E tem a ação penal pública, incondicionada, que se dá através da denúncia, como tem a ação privada, que se dá através de queixa. Que é quando a própria vítima contrata um advogado para fazer a queixa. Mas o normal é que a ação penal seja exercida através de denúncia promovida pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. E na esfera civil também eu terei que propor a minha ação pedindo ao Estado juiz, né, a aplicação do direito. E aí a noção, né, de ação, vocês vão ter que estudar os elementos da ação, partes, causa de pedir, ou seja, quais são os fatos e os fundamentos jurídicos, o pedido, aquilo que eu quero do Estado juiz. Vão ter que ter noção do que são as condições da ação, vão ter que ter, primeiro, a conceituação da própria ação, né? Tudo isso vai ter que ser estudado nesse segundo tripé, jurisdição, ação, e o terceiro é o processo. Ou seja, tendo havido o exercício do direito de ação perante o Estado juiz, como é que o Estado juiz vai decidir isso? Quais são as regras procedimentais para que ele diga? Ele pode simplesmente dizer o que ele quis sem me ouvir? Do que ele disser cabe recurso? É toda e qualquer decisão do juiz que vai caber um recurso ou não? Qual é o tipo de procedimento que eu tenho? São as mesmas regras processuais para qualquer problema que seja? E aí a noção de processo, dentro da qual está a noção de procedimento. Vocês vão ter que estudar requisitos e pressupostos processuais, vão ter que estudar procedimento, né? Procedimento comum, procedimentos especiais, para poder entender. Isso também tem no processo penal. O processo penal tem o procedimento do júri, por exemplo, que o julgamento é feito por um júri, mas tem o procedimento comum dos processos criminais em geral, que não tem júri, que são julgados pelo magistrado. Então, estes três elementos, pessoal, são os elementos, jurisdição, unidade 3, poder judiciário aqui e teorias processuais, entre os quais vai ter a teoria da ação, né?
e teoria da ação e as regras, né, e as regras processuais. Tá? Então esses são os 3 institutos básicos. Mas para a gente seguindo aqui adiante, ó, noção de teoria geral do processo, já demos conceito e conteúdo. Então teoria geral do processo é essa ciência que vai estudar os conceitos básicos do direito processual, né, das duas partes. Diversas espécies de processos, já demos a noção. Fenomenologia processual, já falei aqui, bens da vida, interesse, conflito de interesse, pretensão, lide, tutela judicial. Tá? Direito processual e norma processual. Tá? Direito... Então, assim, isso aqui eu já falei também um pouco aqui com vocês. Hoje é só um overview, né? Não é possível terminar, não temos nenhuma, nem pretensão de terminar esse programa até o final do mês, quanto mais agora vocês vão terminar esse programa estudando em casa. Mas, assim, preciso entender que vocês até agora estudaram a noção de direito material e tem esse outro mundo, essa outra linguagem, essa metalinguagem, que é a linguagem pela qual eu realizo o direito. Então, eu tenho, de um lado, né, a tutela jurídica, que é o que o ordenamento jurídico são os direitos e interesses protegidos pelo ordenamento jurídico, né? E quando necessário, para que eu consiga a tutela jurídica, eu preciso da tutela judicional. Se uma das partes discorda ou há dúvidas sobre qual o bem da vida ser tutelado, qual o interesse a ser tutelado, eu preciso através do processo. Eu tenho que pedir a tutela, a proteção jurisdicional para que ele me dê. Então eu tenho a tutela jurídica no plano de direito material e tenho a tutela jurisdicional, que é a que se dá no plano processual. E aí, pessoal, né, o processo ele não tem um fim em si mesmo, mas a qualidade do processo influencia diretamente na qualidade do direito. Porque o que será o direito? Será aquilo que sair do processo. Eu entro no processo com a expectativa de que eu estou certo. Mas o juiz pode julgar o meu pedido procedente, me dando razão, ou improcedente, não me dando razão. E o que será, ao final, o direito? Aquilo que sair como resultado do processo. Daí a importância do processo. Tá? Normas processuais, fontes, muda pouco a noção de fontes do direito para fontes do direito processual, mas a gente tem uma coisa muito importante hoje, que é a noção de precedente. Né? Falar nisso, quando falar em teoria da decisão judicial. Teoria da decisão judicial. Tá? E aí, princípios processuais. Essa aula é uma aula que vale a pena a gente gravar, e provavelmente eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar com vocês o dia de gravação da aula assíncrona de princípios processuais, para que, se vocês quiserem, vocês venham, assistam, entrem, a gente grava e disponibiliza. Tá? Jurisdição, já falei, né? Já dei uma noção para vocês do que é jurisdição, conceito, evolução, concepção, função histórica, teoria a respeito, espécie da jurisdição, que é contenciosa e voluntária, distinção entre legislação, jurisdição, legislação, administração, já falei, voluntária e contenciosa, já dei a noção do que é, limites internos da jurisdição, né, internos e externos. Esse aqui eu não falei, mas é que a jurisdição por ser o desdobramento da soberania do Estado, uma das funções, ela está limitada pela soberania. Né? A soberania dá ao Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. A jurisdição, por ser decorrer da soberania, tem limite. Então você tem limites para a eficácia, por exemplo, das decisões judiciais brasileiras no exterior. Pode até valer, pode, mas depende do outro país aceitar. Né? Os limites internos da jurisdição é aquilo que a gente chama de competência. Né? Vocês viram aí, o juiz tem que exercer as suas decisões, a sua função institucional, nos limites da competência do órgão que exerce. Vocês viram agora recentemente o Supremo Tribunal Federal, né, por 2 fundamentos diferentes, promoveu a anulação das condenações de Lula. Pela questão da competência, de que não haveria conexão para a vara de Curitiba, e por outro fundamento, uma razão da competência e uma razão da compatibilidade, suposta ausência de, de de imparcialidade do juiz que conduziu o processo. Você vê como as coisas são coisas importantes. Né? Equivalentes jurisdicionais é importante, falar de autocomposição, mediação, arbitragem, tudo está aqui dentro. Ó.
Mediação, composição, arbitragem, está aqui. Né? Poder judiciário e organização judiciária é um negócio importante vocês entenderem como é que, por exemplo, assim, como é que você distribui, como é que se promove a aplicação do direito entre qualquer juiz é competente para tudo. Não, a nossa Constituição faz um corte. Eu tenho justiças especializadas que tratam somente de alguns temas, justiça do trabalho, justiça eleitoral e a justiça militar. E eu tenho a justiça comum, que cuida dos outros temas não especializados, ou seja, não militar, não trabalhista, não eleitoral. E essa justiça comum, eu tenho dois tipos de justiça comum. A justiça da União, que é a justiça federal, e as justiças dos estados e do Distrito Federal. Nós não temos territórios, mas em cada estado, né, tem a sua estrutura judiciária estadual. E eu divido, todas as vezes que eu tenho interesse da União, as causas vão para a Justiça Federal, e quando eu não tiver interesse da União, as causas, a grosso modo, vão para a Justiça Estadual. E cada uma das justiças estadual e da União especializadas tem a sua estrutura interna. Então, na Justiça Estadual, você tem o juiz de direito, que é o juiz que originariamente onde começam os processos. Os recursos das decisões do juiz de direito vão para os tribunais de justiça. Se for juiz federal, para tribunal regional federal, né? E destas decisões caberá ainda, eventualmente, recursos excepcionais para os tribunais superiores. STJ para a Justiça Comum, TST para a Justiça do Trabalho, né? TSE para a Justiça Eleitoral, e sob toda a estrutura judiciária você tem o STF. Então tudo isso é o que a gente chama de organização judiciária, atribuição de competência, distribuição de normas procedimentais que cuidam disso. E depois, né, teorias processuais em gerais, são aquelas que dão noção geral aos institutos básicos do processo. Então, por exemplo, Maurício, se o juiz não pode ter conhecimento dos fatos na vida, ele só pode ter conhecimento dos fatos através do processo. Como é que eu levo isso para ele? Através daquilo que a gente chama de prova. Das provas. E prova vale tudo, vale dedo no olho, vale qualquer prova. Eu posso pegar um cara, botar num pau de arara e torturar até que ele confesse, que confissão é um meio de prova? Não, você não pode, isso é prova ilegal. E aí a gente vai estudar a teoria das provas. O que é objeto de prova? Os fatos. O direito eu não preciso provar. Eu não preciso provar que a Constituição reconhece o direito à vida, né? O direito só excepcionalmente se prova. O direito estrangeiro eu preciso provar num processo. Mas como regra, a prova recai sobre os fatos. Quais fatos, Maurício? Todo e qualquer fato? Não. Os fatos relevantes e que sejam controvertidos. Se uma pessoa falou uma coisa que aconteceu, o outro vai dizer que aconteceu também, eu vou perder tempo fazendo prova sobre isso? Não, esse fato é incontroverso. Então, e a quem cabe provar qual fato, Maurício? Aí isso a gente chama de ônus da prova. Ônus da prova. Vai estar lá em teoria geral da prova. Depois, teoria geral da decisão judicial. Ou seja, que tipos de provimentos judiciais o juiz dá? Né? Então, o juiz de primeiro grau, ele dá despachos, que são somente meros atos, como marcar uma audiência. Ele dá decisões interlocutórias, são mais importantes, como, por exemplo, quando o juiz dá uma liminar, olha, o plano de saúde está negando esse determinado procedimento médico, sem ele eu tenho chance de morrer. O que é que eu faço? O juiz pode dar uma decisão interlocutória, ele não está dizendo que você tem razão, mas ele está dando uma liminar diante da presença do periculum in mora do fumus boni iuris, ou seja, diante da possibilidade da existência do direito, fumus boni iuris, né, e do risco da demora de não poder esperar o processo ou pena de morrer. Periculum in mora. Ele deu uma liminar. Né? E quando, ao final daquela etapa do procedimento, ele vai dar, depois que forem feitas as provas, a postulação das partes, ele vai proferir uma sentença. Quando a gente vai para os tribunais, vocês têm, né, dois tipos de decisão. Você tem as chamadas decisões monocráticas. Né? Pegar só o exemplo que a gente estava pegando, da anulação da prisão de Lula. Fachin chegou lá e deu uma decisão monocrática anulando o processo. Acabou, deu uma decisão monocrática anulando o processo.
Então, decisões monocráticas são decisões em tribunais que um só magistrado dá, um só ministro, um só desembargador. Mas o que é que prevalece nos tribunais? A decisão colegiada. Afeta ao pleno. Vamos ver se o pleno confirma ou desconfirma. E aí, quando o pleno decide através de que tipo de decisão? Chamada acórdão, que é a decisão colegiada nos tribunais. Então, tudo isso aí, pessoal, ó, teoria da decisão judicial. Juiz é humano, portanto, erra. E o que é que eu faço quando o juiz erra? Eu descumpro? Não, eu recorro. Eu tenho que recorrer. Né? E recorrer é só isso, Maurício? É um recurso? Não. Né? Processo é civil ou processo é penal? Né? Pegar civil, que é o que eu sou habituado. Né? Pô, qual foi a decisão? Foi a decisão interlocutória? Foi a sentença? Ou foi a decisão monocrática? Ou foi um acórdão? Ou, porque se for decisão interlocutória, a depender de qual seja ela, não tem recurso imediato. Eu tenho que recorrer junto com a sentença. Outras decisões interlocutórias, eu já posso promover um recurso chamado agravo de instrumento. Da sentença, eu vou recorrer através de apelação. Se o processo foi julgado no âmbito do tribunal monocraticamente, por um desembargador, por um ministro, e eu quero recorrer daquela decisão, eu uso o quê? Agravo interno. É o nome próprio do recurso. E se a decisão foi colegiada, foi um acórdão, e ofendeu a Constituição, eu uso o recurso extraordinário. Se ofendeu a lei federal, eu vou usar o recurso especial. Então, tudo isso está dentro da lógica de teoria geral dos recursos. Bom, as decisões judiciais estão vinculadas, né? Hoje a gente tem o chamado precedente judicial. Quando vocês estudaram fontes do direito, vocês aprenderam que o Brasil é um país de sistema de civil law. Que nas tradições de civil law, a principal fonte normativa é a lei. É a norma legal, a norma legislativa. Essa é a principal fonte do direito nos países de civil law. Né? Só que hoje, dada a relevância das decisões, especialmente dos tribunais superiores, a jurisprudência passou a ter uma importância muito maior do que tinha na minha época. Desde 2004, quando veio a súmula vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal, né, você começou a elevar a importância da jurisprudência como fonte do direito. E hoje, por exemplo, as decisões proferidas pelo STJ e pelo STF, né, elas são muito importantes para a aplicação dos outros magistrados e em alguns casos, elas são de aplicação obrigatória. É aquilo que a gente chama de precedente obrigatório, ou precedente vinculante, né, que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece vários. E aí a gente vai estudar a teoria geral, né, teoria do precedente judicial. E algumas decisões judiciais têm as características de transitar em julgado. Né? É a impossibilidade de voltar a rediscutir a coisa julgada. Né? Só que a coisa julgada tem limites subjetivos, ela só atinge as partes, ela tem limites objetivos, ela está vinculada ao pedido e à causa de pedir. Né? Tudo isso a gente vai ter uma noção, ou seja, a coisa julgada no processo civil é diferente da coisa julgada no processo penal, né? E tudo isso a gente vai tratar dentro do âmbito da teoria geral. Então, pessoal, assim, em um resumo do resumo, né? Isso é o panorama do que se espera, né, para vocês, daquilo que a gente vai ter que enfrentar, né, nesses próximos dias. Tá bom? Então, assim, a aula do dia 11 terá, talvez comigo, talvez semigo, como diria Baiaco, um jogador do Bahia, um antigo jogador do Bahia. Mas vai ter, se ninguém vier dar, eu venho dar essa aula para vocês, para a gente desdobrar. Antecipo a vocês que assistam, que durante a semana eu vou lançar lá no Google alguns textos, por enquanto só tem material audiovisual, as aulas assíncronas. Assistam essas aulas, unidade 1 e unidade 2.
Porque no cronograma que eu fiz, deixa eu voltar a exibir aqui, ó, que eu tinha falado que ia exibir o cronograma, eu não exibi. Assim, a única forma de eu conseguir encaixar o programa a muito contragosto, né, assim, foi o seguinte: a aula de hoje, eu dei ênfase no que é a teoria geral do processo, a gente tratou o que é a teoria geral do processo, apresentação do curso de unidade 1. Falamos aqui e dei uma pincelada das outras matérias. Na próxima semana, dia 11/5, a gente tem que tratar de unidade 2. Tem que tratar de unidade 2. Então, na unidade 2, vocês vão poder tirar dúvida da unidade 1, porque eu desde ontem, né, ou anteontem, nem sei, acho que foi segunda, nem sei se foi ontem ou anteontem, que eu liberei o material e passei e-mail para vocês, mas vocês vão ter que estudar isso e vão ter que vir no dia 11 da unidade 2. Tá? Assim que eu tiver informação de quem passo para a Roberta passa para vocês as informações rapidamente via Zap. Assim que eu mandar material, vocês vão ser notificados por e-mail, mas eu aviso também a Roberta, para a Roberta avisar para vocês. Mas a lógica é que é o seguinte: a aula de hoje, natural, vocês vieram perdidos. Mas na aula da próxima semana, não venham perdidos, venham estudados. Porque hoje, por exemplo, a gente já extrapolou aqui mais de meia hora o horário da aula. Bem mais de meia hora o horário da aula. Lá na próxima semana, não sei se vai ser possível, não sei se vocês têm outra matéria, não sei se vocês não têm, eu não sei se o professor vai ter disponibilidade ou não, vocês têm que vir para tirar dúvidas e para debater os temas. Tá? Eventualmente vão ser lançadas algumas atividades, a gente vai informando o Roberto e vamos, infelizmente, pessoal, trocar a roda com o carro andando, para tentar valer para vocês. Depois, unidade 3, jurisdição, depois, poder judiciário, depois, essas teorias gerais, uma noção dessas teorias gerais para vocês, e depois, a avaliação síncrona, porque ao que tudo indica, não tem jeito, vai ter que ser, muito provavelmente, eu estou tentando ver se eu consigo pedir a cada professor que der sua aula para que faça a sua avaliação, que seria o ideal, né? Mas eu vou alinhar isso com os professores. Se não tiver jeito, vai ter que ser avaliação oral, né? Síncrona no final do semestre. Tá bom, pessoal? Mais alguma coisa aí que eu posso trocar uma ideia com vocês, ajudar de alguma forma, responder alguma pergunta? Nada mais que eu posso. Então, queria entender um pouco melhor acerca da avaliação. a avaliação eu não posso te dar com mais precisão, Israel, porque eu não sei ainda. Como eu disse a vocês, esse curso vai ser partilhado entre os professores. E eu vou pedir a eles que, dentro do possível, cada um que der a sua aula, ache um método para avaliar a sua aula. Como é que eu vou avaliar a aula que, por exemplo, o professor Wilson vai dar? Ou a aula que a professora Gabriela vai dar? Sabe? É mais complicado. Se eu conseguir convencê-los que esse é o melhor método, ótimo. Cada um vai marcar a avaliação que entender pedagogicamente necessário. Se eventualmente nenhum deles fizer, eu farei prova oral, ou seja, eu farei uma prova oral no último dia de aula, né, com vocês, para poder pegar todo o conteúdo. Mas aí é isso que vai acontecer, Israel? Não sofra agora, porque eu não sei se é isso que vai acontecer. Como eu te disse, a gente está trocando o pneu furado do carro no meio em alta velocidade na paralela. À noite, 4 da manhã, nós estamos perdidos mas vamos se achar, vamos fazer o possível aqui. Não sofra ainda não. Nesse momento, sofra que tem muita coisa para estudar. Vai estudar. Não é motivo de sofrimento, não. Era só para sugerir que a senhora esteja bem. E em algumas disciplinas, né, as pessoas têm utilizado o uniforme, de modo também que cada professor pode trazer uma questão e depois ser avaliada. Então, é algo que pode ser discutido pelas experiências que estamos observando em outras disciplinas. Talvez possa agregar valor e fazer com que os senhores possam melhor fazer a avaliação. E obrigado pelo esforço, porque eu acho que a turma estava muito ansiosa, porque dentro da disciplina, a teoria de nosso processo trava, uma série de outras disciplinas. Obrigado e o tempo vai ganhando. Tomara, vamos.
Tamo aqui, tamo junto, vamos encarar as dificuldades em conjunto e bora Bahia. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Parei a gravação.